1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Boa noite, Wander. Boa noite, tudo bem, Elsa? Ótimo. Tudo certo, tudo tranquilo. Então, você pode colocar o slide, tá? Que aí eu libero ele aqui. Tá bem. Normalmente eu não uso slide, eu só faço expositivo assim. Ah, então tá ótimo. Tá bem? Tranquilo. Então vamos iniciar. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que o nosso companheiro Vanderlei trará como tema períodos de luta do Espiritismo. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a mentora espiritual dessa casa possa nos abençoar, nos influenciando em paz, amor e justiça. Que assim seja. A casa a sala é sua, Vanderlei. Agradecido ao irmão, inicialmente a nossa saudação cordial aos amigos do Centro Espírita Zilda Gama, que tão bondosamente nos chamaram para falar, trocar algumas palavras em cima das obras de Allan Kardec. É com imensa alegria que aqui estamos hoje para falar dessa temática de vital importância e um tanto esquecida por nós. Allan Kardec, na Revista Espírita do ano de 1863, do mês de dezembro, vai escrever esse artigo, que vem composto depois por 2 mensagens do espírito Erasto, trabalhando a ideia da constituição do Espiritismo. O artigo leva essa temática que vamos dialogar nessa noite. Período de luta. Então, Allan Kardec vai postular o período de luta, ou os períodos de luta do Espiritismo, em 6 partes, ou 6 períodos, como queiramos. E vai em cada um deles traçando ideias a respeito daquele que o compõe. Apenas para nós fixarmos inicialmente essa relação, essa ideia, os períodos constam de período de curiosidade, período filosófico,
período de luta, período religioso, período intermediário e o período da regeneração social. Estamos, então, no ano de 1848. No pequeno vilarejo próximo a Nova York, fenômenos começam a ser demonstrados. Os fenômenos famosos e conhecidos por todos nós que estudamos a doutrina espírita, envolvendo uma família, a família Fox. É então que, no seio dessa família, começam os primeiros fenômenos que se vão diferenciar por batidas, por estalos, e que logo então, frente àquela constituição, aquele momento em que cada vez mais se afirmam as batidas, de alguma forma, ainda que muito rudimentar, consegue-se estabelecer um pequeno código para comunicações. Esse código constituído por batidas. Então começou a perguntar se ali era alguém, e as respostas rudimentares, sim. E assim foi se desenvolvendo o diálogo entre a família e aquele que se apresentava como um caixeiro viajante, que outrora havia sido morto naquela residência, e ali restava os restos mortais dele. Então começou esse fenômeno, que logo já se espalhou. É interessante que, logo quando constituído, ganhou de forma muito rápida todas as matérias dos jornais da época, e foi então assim que foi se dissipando por todos os cantos. É claro que atravessou da América para a Europa, e lá chegando então, principalmente nos países, na Espanha, na França, os salões acabavam por se tornar salões debatidas, de diálogos, nesse sentido curioso de ver o que acontecia. Conforme os historiadores vão falando, eram períodos em que os salões enchiam para ver aquele fenômeno que logo já, por alguns outros métodos, faziam com que as mesas girassem, que as mesas saltitassem, que batidas, ruídos de todas as espécies pudessem acontecer. O tempo foi passando, foi avançando, e então, no ano de 1854, o senhor Rivail, futuramente senhor Allan Kardec, foi informado por um amigo que era magnetizador, uma vez que ele também operava nessa área, conforme consta em O Livro dos Espíritos, por mais de 30 anos. Esse amigo, o senhor Fortier, começou a lhe falar então sobre esses fenômenos que estavam acontecendo e que ele ainda não houvera tomado conhecimento ao vivo. Como era senhor Rivail, um homem muito cético, um homem muito sério, um homem com princípios e com muita lógica, a sua reação foi logo a reação de um primeiro cético. E disse ele, então, o amigo, segundo grafado no próprio texto de Allan Kardec: se um dia eu for visitar esses fenômenos, só acreditarei quando eu vir. E quando provarem que essas mesas têm cérebro, quando provarem que elas são capazes de pensar, nervos para sentir, e que possa tornar-se sonâmbula, que a possamos magnetizar. Então, a partir dali, nem mais uma vez o Allan Kardec, o senhor Rivail, teve contato, até que no ano seguinte, no ano de 1855, em companhia de Sr. Fortier, e depois de fazer várias tentativas, o seu amigo Fortier lhe convidou para ir à casa de uma sonâmbula.
onde conheceu o Sr. Patier e a Sra. Planey Mazon. Então, esses lhe falam sobre os fenômenos com uma seriedade e uma frieza total, a qual, então, o Sr. Rivail se dispõe a observar esses fenômenos ao vivo. Pretende ele, então, encontrar algum local que, segundo as suas próprias palavras, seja um local sério para uma observação mais rigorosa. Então, encontram, depois desse momento, a possibilidade de fazer algumas experiências na casa da Sra. Planey Mazon. Então, ali, quando de saída com seu amigo, o Sr. Rivail vai dizer: há um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevi naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei para mim e vou estudar mais a fundo. Então é o primeiro momento em que, diante de todos aqueles que nos salões, nos locais onde faziam as mesas girarem, as mesas saltarem, enfim, todos os fenômenos de ruídos, que o Sr. Rivail viu algo de fundo. E ele mesmo vai dizer: há aqui por trás desse fenômeno de diversão, porque faziam isso para divertir-se, algo de sério. Talvez até uma nova lei. Mas para isso terei que me aprofundar nesses estudos. Então, começou o Sr. Rivail as reuniões em que era convidado. E foi numa dessas reuniões que ele conhece a família Baldin, e que há suas duas filhas, as filhas do casal, de nome Caroline e Juliette, que ao tempo fora colocado assim, e que já num processo mais avançado conseguiu escrever algo através de uma cesta de bico, de uma pequena cesta que era colocada em cima da mesa e ali apoiada com as mãos daquelas médiums dizemos nós, mas aquelas duas irmãs que faziam movimentar-se pequenas escritas. A partir desse momento, o Sr. Rivail, então, começa a utilizar do método experimental. E utiliza 3 movimentos, ou traz para si 3 questões fundamentais. Nesse método experimental, ele faz da observação, da comparação e a dedução das consequências, buscando, a partir das causas, a partir dos efeitos, encontrar as causas. Ou seja, todos já sabemos, as mesas saltam, giram, todos já sabemos, há ruídos, todos já sabemos. Então, utilizando dessa dedução das consequências, o Sr. Rivail quer saber o que é, então, que faz, qual é a causa primária daqueles ruídos. E começa a observar que há uma inteligência que, de alguma forma, gera aqueles fenômenos. Então, o Sr. Rivail vai, a partir desse momento, estudar e já começa a fazer deduções, já começa, a partir da comparação e da observação, fazer escritos e anotações para si. Até mesmo quando ele começa agora a ir nas reuniões sequentes, ele já leva pequenas perguntas, pequenas questões, para fazer, então, desse pequeno momento, as deduções que ele possam tirar do fenômeno. Então, o Sr. Rivail avança com as irmãs. Vai cada vez mais, avançando, fazendo novas questões, fazendo um pouco de questões um tanto mais complexas. Até que dá-se conta que já tem um material bastante grande, irmãos. E faz, como é normal para o Sr. Rivail,
faz ele uma análise e faz uma revisão de toda a documentação que ele já houvera, com o auxílio da senhora Jané e com as perguntas que fazem aos espíritos. Então faz toda essa revisão do texto, organizando, e ele já percebe então que ali tem um livro. Percebe que tem em suas mãos, através das perguntas que ele fizera, através das respostas obtidas, ele vai perceber dessa questão em que recebe a possibilidade desse livro. Em meio a essas questões, há um determinado momento em que, em uma das reuniões, um espírito se apresenta, Zéfiro é o nome que ele dá, dizendo que o senhor Rivail já reencarnou em outra possibilidade entre os druidas. E lá o seu nome era Allan Kardec. Então o senhor Rivail, para diferenciar a obra do homem, já que ele era postulante a várias obras, principalmente na área de educação na França, vai colocar então o nome como autoria Allan Kardec. Utiliza esse codinome que até hoje para nós é bem conhecido. E no dia 18 de abril de 1857, ele lança então essa obra, O Livro dos Espíritos, que inicialmente na sua primeira edição era composto por 501 questões e distribuídas em 3 partes. Então veja, esse primeiro período que Allan Kardec vai chamar de período de curiosidade, ele vem a partir do momento em que os primeiros fenômenos acontecem até a marca do dia 18 de abril de 1857, quando é lançado o Livro dos Espíritos. Com o lançamento dessa obra, Allan Kardec vai escrever que abre-se um novo período. E esse período, agora, é o período filosófico, é o segundo. É o período onde esta obra, o Livro dos Espíritos, começa a ganhar espaço entre aqueles que se interessam sobre as questões propostas. Até então, em nenhuma literatura houvera com tamanha clareza as citações referentes e as diferenciações sobre o que seja do espírito e o que seja da matéria. Então, Allan Kardec vai dizer que esse período é marcado pela procura daqueles que querem saber mais. Perguntas que muitas vezes, até mesmo no dia de hoje, aqueles que não têm contato com a doutrina espírita ou com as obras que compõem a doutrina espírita, ainda se questionam. De onde eu venho? Para onde eu vou? Por que é que há tanta diferença entre aqueles que nascem num berço localizado aqui e aqueles outros que nascem no berço localizado lá? Sendo que o daqui, muitas vezes, está em condições penosas e o de lá está em condições benéficas. Onde a diferença da relação de Deus vai tratar então da justiça divina e as condições às quais todos nós, espíritos imortais que somos, vamos trilhando através dos momentos em que nós adquirimos o conhecimento e colocamos na prática de nossa existência esses conhecimentos que diferenciam. A época, 1857, sobretudo a igreja era a dominante. Então é claro que frente a essas questões inovadoras, libertadoras, que são trazidas pela obra O Livro dos Espíritos, essas ideias novas, que até então não eram de alcance de todos, ela causa, por assim dizer, uma reação. Para poder se estabelecer,
ela de alguma forma vai ferir interesses. Imagina só que toda a organização que tínhamos, principalmente da doutrina dogmática, a dominadora. Agora, com a doutrina nascente, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, há uma liberdade onde cada um de nós, pelo próprio conhecimento, pela própria busca, é possível de alcançar essa libertação. Veja que vai trabalhar com pontos determinantes. Por isso que Allan Kardec vai dizer que é o período filosófico. Nós vamos estudar então agora questões que até então eram totalmente desconhecidas, formuladas através desta obra. Imaginemos nós como destinação dos espíritos. Até então, haviam apenas 3 possibilidades. Sobretudo, a doutrina dogmática, que era dominante, falava que se eu fosse uma pessoa boa, automaticamente eu teria a liberdade, estaria eleito e iria para o céu. Se eu fosse uma pessoa má, automaticamente, independente das condições, independente do estado em que eu vivesse essa existência, mas se eu fosse má, automaticamente era a condenação perpétua para um local sem possibilidade de volta. Aquilo que nós determinamos, ou eles determinaram à época, e nós ainda muitas vezes repetimos, aqueles que não conhecem a doutrina espírita, chamada inferno. Havia uma possibilidade intermediária para aqueles que nem tão bom fossem, mas também mal não produziram a ponto de ir para o inferno. Eram aqueles que ficavam no purgatório. E o purgatório, como regra, para aqueles que para lá fossem e que tivessem a graça da oração dos que aqui ficaram, era eleito para o céu. Senão, continuariam ali naquele purgatório. Não eram lugares circunscritos. A doutrina espírita vem, então, trazer esta condição através dos estudos, através da ciência que busca a origem do espírito, através da filosofia que vai estudar e avançar na questão da moralidade dos próprios seres. Porque vai dizer, não basta apenas conhecer. É preciso, e sobretudo, praticar aquilo que agora é do conhecimento para poder alcançar a condição de espírito feliz. Imaginemos nós que já não há mais, através da doutrina espírita, a possibilidade de ficarmos eternamente condenados, uma vez que a bondade e a justiça do Criador são para todos nós de igual forma, absoluta para todos os eventos. Então é claro que estas ideias novas traziam condições e questões que eram normais naquela época. Quantas pessoas começaram a pensar? Imagina você sabendo dessa notícia e alguém que tem uma ideia, por exemplo, suicida. E agora que ele percebe essa realidade, saberá que, de fato, a sua essência, o espírito imortal que o é, não morrerá. E assim, ele repensa. Quantas são as narrativas, quantas são as cartas que chegaram até Allan Kardec, falando sobre essa questão, e tanto que modificou a sua própria condição. É interessante porque nesses idos de 1857, 58, muitos duvidavam da vitalidade dessas ideias. Por isso, até a igreja dominante nem fez muita questão de olhar, isso não vai dar em nada. Essas ideias são absolutas. Elas são até mesmo ideias ridículas para que alguém possa seguir uma doutrina tal qual essa. Só que cada vez mais se propagava o livro dos Espíritos por todas as camadas sociais.
Então, quando observado por isso, pelo poder dominante, teve um alarme geral. Observando que avançava constantemente, cada vez mais, levando esclarecimento a todos aqueles que se encontravam ao lado do Livro dos Espíritos. Então, agora já há uma constituição bastante grande. E é no ano de 1860, 3 anos depois, no dia 9 de outubro, que acontece um fato extraordinário. Ao Alto de Fé de Barcelona. Muitas pessoas talvez não tenham conhecimento sobre esta relação. Mas para quem quiser aprofundá-lo, sobre a ótica do próprio Kardec, basta visitar a Revista Espírita de novembro de 1861. E ele vai colocar o título Alto de Fé das obras espíritas em Barcelona. Os restos da Idade Média. E ali Allan Kardec vai falar sobre tudo. Vai colocar cada vez mais o conhecimento para aqueles que queiram. Nesse ato de fé, depois de ajustado, depois de processado, conforme relata na Revista Espírita citada de 61, Allan Kardec recebe uma missiva, uma carta, daqueles que agiram assim. Então lá está. Hoje, dia 9 de outubro de 1866, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, local lindo que existe até hoje. Lugar onde são executados os criminosos condenados ao último suplício. E por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo. E ali vai colocado todos os textos. Ainda que Kardec tenha recorrido, ainda que Kardec tenha tentado, através do governo, dizer que a literatura não era condenável, ainda assim o foi. E queimaram todos os livros, junto com a execução daqueles condenados que ali estavam. É interessante porque no próprio relato recebido por Kardec, diz que uma inumerável multidão enchia as calçadas e cobria toda a esplanada onde se erguia a fogueira. E um fato chama atenção. Quando o fogo consumiu as obras, os 300 volumes, as brochuras, os livros, e que os sacerdotes, todos aqueles que participaram, até mesmo os oficiais da justiça, se retiraram, cobertos por vaias e maldições de numerosos assistentes que ali estavam e que gritavam: abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição. Várias pessoas, depois disso, aproximaram-se da fogueira e recolheram as cinzas. E Kardec, inclusive, recebeu em mãos uma parte dessas cinzas com um livro dos Espíritos bem danificado. Digamos assim, metade estava queimado e ele o guarda até hoje. Quando acontece esse fato, Allan Kardec vai dizer que começa o período de luta. Eu prefiro dizer o período de lutas, porque são as mais variadas de todas as localidades. Começa assim, então, esse período a partir do momento da queima das brochuras, dos livros de Allan Kardec, que estavam em trânsito para serem vendidos, e que nem mesmo os impostos foram retirados da cobrança que Kardec pagou a todos. Começa, então, uma perseguição mais séria. Há um fato, porém. Em meio a esta questão, os Espíritos vão, em uma mensagem psicográfica, apontar a Allan Kardec
que esse ato acontecido em Barcelona e sobre olhos de muitas pessoas seria um fato que nós não conseguimos medir, mas que impulsionaria ainda mais as obras espíritas, para que todos quisessem saber o que constava naquelas obras que foram queimadas. Por que foram queimadas? Afinal de contas, que tão mal fariam essas obras e as pessoas começaram a adquirir? Foi ali que houve um impulso ainda maior, porque todos os jornais noticiaram a queima dos livros, e houve esse impulso ainda maior. O que ali aconteceu, por ordem, sobretudo dos sacerdotes, era para tentar abafar, acabar, aniquilar a doutrina nascente. Efeito contrário teve. Então, todos aqueles que até então zombavam, porque era isso, riam-se, como pode se encontrar em salões, em centros, como podem se reunir para obter alguma coisa séria, que dizem ser sério de espíritos, e riam-se apenas pensando que aquilo eram atos infantis. Uma vez que houve esta reação, encontrar os interesses daqueles que queriam abafar, e que se expandiu a literatura, se expandiu a procura, principalmente ainda do Livro dos Espíritos, já na segunda versão, a definitiva, como nós dissemos até hoje, e as revistas espíritas que Allan Kardec fazia circular mensalmente desde o ano de 1858. Então, perceberam que esse foi um sinal característico de que algo dera errado. O poder dominante que tentou abafar percebe não conseguir. E aí começam então a preocupar-se. Já não riem-se mais. Kardec vai pontuar que aqueles que começam a atacar a doutrina nascente o fazem com cólera, com raiva mesmo. Porque mesmo, e por tudo que venham a fazer, ela continua a sobreviver. Eis aqui um ponto importante que Kardec observa. É o sinal evidente e característico da importância do Espiritismo. Porque qualquer ideia vaga, qualquer ideia que não tenha fundamento, por si só ela some. É tal qual cada um de nós querer lançar um sistema, uma ideia que não esteja alinhado com uma lógica, com um estudo prévio, e a gente vai percebendo que aquilo vai sumir. Talvez, e para compararmos, como os muitos livros que não têm um fundamento ou não têm um ensinamento, e eles vão se perdendo. Comparativo a isso, as obras trazidas pelo Cristo, cada vez mais e mais, independente do que aconteça, ainda hoje são buscadas ao extremo para o aprendizado. Então é a importância da fala do Cristo, aqui é a importância do Espiritismo. Então, agora com cólera, a doutrina espírita é atacada com uma violência incrível, diz Allan Kardec. Ainda que não esteja escrito no texto, mas nós bem sabemos. Não atacam apenas a doutrina espírita. Atacam também o fundador da obra, Allan Kardec. Procuram, então, fazer sermões furibundos contra a doutrina espírita. Colocam mandamentos que querem impedir os seus seguidores de conhecer as obras da doutrina espírita. Lançam anátemas, excomunhão de seguidores da doutrina dogmática são tirados.
perseguições de toda ordem individuais, livros escritos, artigos e jornais. Nada, 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 vai dizer Allan Kardec, foi poupado. Nem mesmo se esquivaram de fazer calúnias. Uma das mais famosas, aquela que depois Kardec vai escrever na Revista Espírita, Os Milhões Adivinhos, a doutrina espírita pelo senhor Allan Kardec. E ele vai mostrar que, pelo contrário, vai demonstrar através dos seus balanços íntimos que até ele teria que trabalhar para colocar valores para poder fazer a divulgação da doutrina espírita. Então passa esse período, o período de lutas, Allan Kardec trabalhando incessantemente e respondendo a todos aqueles ataques que lhe chegaram. Passa a escrever na doutrina espírita, na Revista Espírita, melhor colocando. Passa a escrever na Revista Espírita, defendendo cada um daqueles pontos que são mentirosos, que são desairosos, aqueles pontos que querem denegrir a doutrina espírita, e ele vai cada vez mais ganhando seguidores pela lucidez, pela lógica e pelo conhecimento daquilo que veio colocar. Nesse meio tempo, os espíritos trazem mensagens e mensagens para Kardec, pedindo que cuide da sua saúde, mas que, sobretudo, não deixe de desanimar pelo trabalho que há de ser feito. E vão dizer que depois da tempestade sucede o tempo mais sereno, mas que até lá ainda muitas lutas irão acontecer. Vendo, então, escreve Allan Kardec, a inutilidade dos ataques a céu aberto, abertamente, começam a ensaiar uma guerra subterrânea. Quando estava lendo, sempre lembro desse texto. E sempre penso no nosso livro dos Espíritos. Na lei de progresso, na influência do Espiritismo para o progresso. Há uma questão, a de número 798, que Allan Kardec vai questionar aos espíritos. O espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? Veja, nada mais oportuno do que nesse período de lutas onde estão sendo atacados a todos. Kardec, no livro dos Espíritos, parece até que ligando com a temática, eu pelo menos faço essa ligação. Vai perguntar se a doutrina espírita vai se tornar uma crença, vai vencer esse período, vai seguir os demais, ou ficará apenas circunscrita a pessoas, poucas pessoas, a um grupo de pessoas. E depois da resposta é que os Espíritos dizem que certamente se tornar uma crença geral, não uma religião geral, se tornará crença geral os pontos que balizam a doutrina espírita. E marcará uma nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Mas aqui os espíritos começam a responder, parece que pensando no período de lutas. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Veja, terá que sustentar lutas mais contra o interesse do que contra a convicção. Imagina aqueles que leem, até nos dias de hoje, quando não tem como negar a lógica dos ensinamentos que a doutrina espírita nos alcança. Quando não tem como negar a lógica do benefício que nos traz para o nosso progresso moral. Ainda assim, alguns, naquele tempo, sim, interessados
Em outras questões, preferem lutar contra, mesmo estando convictos que aquilo está certo. Outros ainda tentam combatê-lo por amor próprio. Ou seja, eu sei que eles estão certos, mas não partiu de mim, então eu não quero dar o braço a torcer. Eu sei que a doutrina que eu sigo, ela não é correta. A doutrina espírita é, mas eu não quero dar o braço a torcer e vou me sustentar onde eu possa. Por causas inteiramente materiais? Parece até mesmo os dias de hoje. Porque nós, no afã de chegar ao momento da regeneração social, imaginamos que chegará de forma gratuita. E ligamos, olha, o Livro dos Espíritos é de 1857, então nós já... Não há tanta diferenciação. Porque num dos pontos que a doutrina espírita nos aponta é que quando nós reencarnamos, nos cai o véu do esquecimento para que pelos méritos, pelos esforços pessoais que façamos, possamos adquirir novos valores. Mas quando aqui chegamos, as questões materiais, uma vez que estamos encarnados ou reencarnados no planeta Terra, e que ainda somos, conforme a escala espírita, espíritos imperfeitos, é claro que muito ligados ainda a essa questão da matéria e pouco interessados com a questão da libertação, porque não conseguimos fazer ideia de qual seja a felicidade dos espíritos puros. Muitos de nós preferem, ainda hoje, imaginar que a felicidade está nos bens materiais e luta contra as ideias espíritas. E é uma luta, como vai dizer Allan Kardec. É uma luta que se ensaia tal qual uma guerra subterrânea. Subterrânea, nesse caso que estamos falando de agora, no íntimo, somos nós lutando para conosco mesmos. É o Espírito clamando e nós querendo nos sustentar ainda nas velhas ideias. Justificamos que não temos forças, que não temos tempo, que acontece, que termina esta resposta dos Espíritos à questão 798 que eu citei, dizendo que as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem, as ideias antigas, até desaparecerem as ideias novas virem. São os espíritos novos? Não, são os mesmos espíritos em corpos novos, espíritos que aprendem ao longo do tempo, uma geração nova, porque uma hora que nós desencarnarmos, nos prepararemos para novos processos encarnatórios, até adquirir os valores que são necessários. Então imaginemos nós, que nesses períodos de luta, tal qual Kardec vai dizer da doutrina espírita, do espiritismo, em meio a essas lutas, nos dias de hoje não nos faltam consolações que vêm através da escrita dos bons amigos espirituais nos chamando a atenção. O nosso bom amigo, anjo guardião inseparável, incansável, a nos indicar intimamente como nós devemos proceder. É um lenitivo, é um bálsamo que nos vem para fortificar. Não foi diferente nesse período em que Allan Kardec ultrapassava. Então, nessas mensagens que ele recebera, e uma que ele coloca aqui, os espíritos vão, o espírito vai, inclusive, falar sobre o Cristo e fazer a lembrança. Dizendo, felizes são aqueles, é a palavra de Jesus, que sofrem a perseguição por amor à justiça. Porque deles é o reino dos céus. Sereis felizes quando os homens vos carregarem de maldições e vos perseguirem e falsamente disserem todo mal contra vós por minha causa. Rejubilai-vos, então, e tremei de alegria,
porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, porque assim eles perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa citação está em Mateus, capítulo 6, versículo de 10 a 12. Imaginemos nós, nos dias atuais. Felizes serão os que sofrem a perseguição por amor à justiça. Porque aquele que quer transitar nesse mundo em que nos encontramos, onde o mal predomina sobre o bem, conforme a classificação colocada pelos Espíritos por Allan Kardec no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que busca justiça, aquele que busca trabalhar. Então Jesus há de dizer: rejubilai, continuai, asseverai, tremei de alegria, porque esses que fazem, que trabalham, serão os felizes e ganharão a recompensa dos céus. Veja-se, até os profetas, vai dizer Jesus, sofreram perseguições daqueles que vieram antes de vós. Então, nesse processo no qual nós estamos falando dos períodos de luta do Espiritismo, essa mensagem vem a Allan Kardec, mas parece que ela é dita para os espíritas de hoje, para os cristãos de hoje. Porque a palavra de Jesus é para todos os tempos. Porque a missão era com relação ao futuro, trazer a esperança, mas também a felicidade para aqueles que assim a dizem. Então, Allan Kardec vai dizer que, passado esse período de lutas, virá o quarto período, o período religioso. Esse período será o período onde cada um daqueles que tenham adentrado aos conhecimentos da doutrina espírita e vencido essas lutas de maneira particular, darão-se de frente com os ensinamentos moralizadores, marcados principalmente pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é o período onde religiosamente trabalharemos, operaremos no bem. Mas quando se fala de doutrina espírita e o período religioso, é o período onde os seus seguidores, os seus simpatizantes, aqueles que têm contato de alguma forma com a doutrina espírita, entenderão dessas mensagens nessa luta interior, deixar-se-ão vencer pela boa ação. Deixarão-se vencer pelo trabalho em acordo com a lei divina. Entenderão que aquele que ainda age de maneira equivocada, desairada, desajustada, aquele que age em contrário à lei divina é o irmão nosso que apenas ainda não consegue compreender ou não consegue vencer as suas lutas íntimas. Esse período religioso que Kardec vai colocar para o Espiritismo, ele marca então uma nova ação. Ação que contempla aquilo que nós chamamos de fraternidade inicial, de aceitação inicial. Vencido esse período, Allan Kardec segue o texto falando, virá o quinto período, o período intermediário, que saberemos dizer por si só quando ele se apresentar. E pouca literatura deixou sobre ele. Então fala sobre o sexto e último período,
que será o da regeneração social. E vai dizer que esse período que abrirá a era do século XX. Quando esse período ocorrer, todos os obstáculos, a nova ordem de coisas que se quer, tal qual pretende o Criador, para a transformação da Terra já estarão vencidos. É a nova geração, que preparará o caminho para inaugurar a vitória definitiva da união, da paz, da fraternidade entre os homens, confundindo-os. Não é confundindo, é confundindo-os numa mesma crença pela prática da lei evangélica. Olha que coisa interessante. Porque nós, espíritas, temos ouvido notícias e estamos ansiosos. Quando nós vamos ler, como complemento a essas ideias que Kardec traz lá no livro A Gênese, quando fala sobre a nova era, quando fala sobre essa geração, nós já nos damos por jubilados imaginando o que logo acontecerá. E muitos de nós, nesse momento, paralisamos. Porque ficamos acreditando, veja, como tem aquela designação que no processo evolutivo, os mundos vão se alternando e evoluindo. De plano de provas e expiações que constitui a Terra hoje, certamente, no futuro ela será um plano de regeneração. E a gente já fica pensando, se Kardec disse que haverá a regeneração social, então quando acontecer essa regeneração, lá estarei. E aqui nos falta filosofar em matéria de doutrina espírita. Porque veja, como diz o amigo Jorge, um amigo lá de São Paulo, dou crédito que é a frase dele. A gente costuma dizer que erra porque é humano. Mas, na verdade, a gente, por ser humano, é que a gente erra. E se a gente é humano, a gente é ainda espírito da categoria dos espíritos imperfeitos. Não acontecerá de modo a arrastar todos aqueles que ainda não tenham praticado em si esses períodos, cada um deles, para poder vencer. E esta é a questão fundamental. Porque cada um de nós que adentramos a doutrina espírita, de alguma forma temos também que participar com cada um desses períodos. De maneira individual, como cada um de nós chega aos ossos da doutrina espírita. Lembro-me ainda quando jovenzinho, ouvia falar aqui e ali sobre doutrina espírita, junto com alguns amigos, e ficávamos curiosos, e vamos lá então ver o que acontece lá. A nossa imaginação, como a imaginação de muitos hoje em dia, ficam a pensar que na doutrina espírita algo excepcional acontece. Algo de muito grandioso lá acontece. Que a gente não sabe o que é. Então a gente chega na casa espírita, muitas vezes receoso, cuidando, olhando para os lados, curioso de tudo. Então, a gente percebe que ali é um lar diferente à casa espírita. Então, a gente é apresentado de maneira lógica, lúcida para o livro dos Espíritos e começamos o nosso período filosófico, porque a gente começa a ler, a querer entender, a buscar. Alguns pegam o livro incessantemente enquanto não leem todo, e aí quando leem todo acha que sabe. E a gente recebe as comunicações que a leitura é apenas o primeiro passo. Depois teremos que pensar, filosofar sobre a temática. E o nosso período filosófico começa. Aprendemos questões e agora, maravilhados, sabemos que Deus não é um ser,
no sentido de ser humano. E até aqui o nosso ditado é equivocado. Porque dizemos que Deus foi querer, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou queremos dar a Deus a semelhança nossa. Olha que coisa. Nós somos criados à nossa própria semelhança. Essa é a verdade. Então, agora nós sabemos. Quando pegamos o livro dos Espíritos e abrimos, maravilhados, a primeira pergunta: quem é Deus? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. E ali, se nós começamos a pensar, porque nós gostamos de medir tudo, nós gostamos de ter o senso para tudo, nós só podemos filosofar sobre essa questão. E então nós começamos, maravilhados, o nosso período filosófico querendo mudar todo mundo. E a gente fala para um: olha, vai lá na Casa Espírita que é muito bom, porque tem palestra. Olha, vai lá na Casa Espírita porque tem auxílio. Olha que lá tem. E a gente vai, então, querendo modificar todo mundo, fazendo observações. Só que quando a gente aprende os ensinamentos, a gente entra num período de lutas. Porque daí a gente não olha mais para fora, começa a olhar para dentro. Então já não é mais o erro do nosso irmão, é o nosso equívoco. E a luta é para modificar. E aí nós começamos, nesse termo, a tentar de todas as maneiras não cair naquilo que nós julgamos errado e nem sempre conseguimos. Identifico em mim mesmo que sou uma pessoa que tenho o jeito de falar das pessoas outras. Ser maledicente, e penso assim: muito bem, a partir de amanhã não serei mais maledicente. Acordarei de manhã, farei uma prece, me concentrarei, não serei mais maledicente. E acordo com esse intuito. Saio à frente de casa, ou à frente do apartamento, da moradia como um todo. E vejo alguém numa situação, e lá nós já pensamos: nossa, olha aquela pessoa lá de novo, já esquecemos. Então, à noite, quando damos conta, iniciamos novamente. E a luta é incessante, porque quanto mais lutamos, percebemos mais as dificuldades que temos. Até que, de tanto lutar, a gente realmente se imbui da proposta de modificar e entra no período religioso. Aquele período que nós queremos que os nossos olhos vejam apenas as coisas boas, ou tirem as coisas boas do nosso olhar para onde direcionarmos. Temos muitos amigos, assim, amigos bondosos, que frente às nossas deficiências nos olham com carinho, com amor, nos fazem uma prece. E nós vamos então pensando assim e começando a trabalhar. Imaginando que podemos também, conforme assevera Jesus naquela leitura que eu fiz para Kardec, que também nós venceremos as dificuldades e seremos felizes. Compreendemos então agora, através dos ensinamentos dos Espíritos, que o melhor para nós é suportar as nossas próprias vicissitudes. E vamos vencendo a esse período. Vamos passando pelo período intermediário e avançamos para o período da renovação social, mesmo que individual. Porque cada um de nós, aonde quer se levar a paz no íntimo, a paz se estabelece onde esteja. Porque não há perturbação capaz de acontecer aquele que esteja em paz íntima. Os exemplos são variados. Pensemos apenas em Jesus, ou pensemos em quem quer pensar nesse momento. Mas apenas para referência, para não ficarmos saltando desse para o outro, pensemos em Jesus. E frente a todo aquele tumulto daqueles que queriam levar do sinédrio para a cruz, a paz com ele continuava. É o exemplo. É o exemplo que vai trazer nessa renovação social a confiança íntima nos ensinamentos que estamos buscando.
Daí essa importância ser fundamental. Porque quando nós vivenciarmos o período da renovação social íntima, as agressões que fizerem para nós ou contra nós não gerarão em nós mágoa. As tormentas que estivermos vivenciando apenas elevará os nossos sentimentos. A violência, sem acontecer, não gerará em nós necessidade de vingança. Então esse é o período onde colocaremos em prática, sobretudo, a caridade na sua forma mais ampla, mais profunda, aquela que não quer e não espera nenhum retorno, senão pelo ato de doar-se. Assim, esses ensinamentos que vêm através dessa mensagem, onde Allan Kardec vai interpretar a própria doutrina espírita, ela nos causa um impacto de maneira pessoal, porque esses períodos também há que ser vivenciado por cada um de nós. Então não mais esperaremos a Terra se transformar em mundo regenerado. Nós, por regeneração íntima, seremos aqueles que reencarnaremos em mundos pacificados, em acordo com a nossa própria prática interior. Não esperemos mais que isso aconteça. Não esperemos que a renovação do mundo aconteça, do planeta Terra aconteça, porque mesmo que ela aconteça, se nós não estivermos nas condições às quais, no mínimo, o bem e o mal se equivalem, que é daqueles mundos regeneradores, seremos nós a dar continuidade em mundos ainda de provas e expiações. Trocaremos de mundo, mas a população do mundo se equivalerá sempre ao processo íntimo que cada um de nós possa levar. A doutrina espírita é esse manancial de conhecimento a todos nós, que temos, irmãos, e que cada um de nós, pelo esforço íntimo, há de buscá-la. Não basta que nós venhamos ser aqueles com comportamentos anteriores à doutrina, que queremos apenas, ou que queríamos e queremos agora apenas intelectualizar os conhecimentos. É preciso pensar que esses ensinamentos da doutrina espírita, eles são para mim. E o reflexo daquilo que eu faça em acordo com esses ensinamentos será o mesmo no meu entorno. Esta renovação social, ela não se dará apenas pela multiplicidade de todos aqueles que ali estão, mas pelas individualidades que se multiplicarão. Seja você, seja eu, um daqueles que peguemos esses ensinamentos e coloquemos como proposta renovadora para nós. A doutrina espírita está ao alcance de nossas mãos, de nossos interesses, se assim bem o quisermos. Mas se ainda formos aqueles que os interesses pessoais, formos aqueles em que formos vencidos e não quisermos ser pelo amor próprio, continuaremos assim. Mas pensemos, se temos a doutrina espírita, os seus ensinamentos, e temos em torno de nós o anjo guardião, esses amigos que nos querem impulsionar para o bem, está em nós fazê-lo. Tempo de luta do Espiritismo. Veja que Kardec vem com 2 outros textos, 2 mensagens de Erastus. É apenas deixar aqui o gostinho para aqueles que queiram buscar.
Um texto, o título é A Guerra Surda, o outro é Os Conflitos, onde Erasto vai ainda mais abrilhantar esses conhecimentos para nós podermos vencer as nossas próprias imperfeições. A doutrina espírita é libertadora para aqueles que queiram quebrar os grilhões da ignorância e dos vícios morais. Por isso, irmãos, queridos amigos, possamos sempre trabalhar, confiar, amar e levarmos a paz onde quer estejamos. Muito obrigado a todos, que possamos todos permanecer vigilantes e em paz. Muito obrigado, Vanderlei, por esse carinho, pela essa atenção e pelo conteúdo que você trouxe, que foi assim para mim, né, realmente maravilhoso, né, tudo que você explanou. Assim convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração em direção àquele que é o guia e modelo de toda a humanidade. Senhor, humildemente nos reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos esses minutos que aqui passamos, acordados, relembrando a tua mensagem sobre o olhar do Consolador prometido. Que essas energias que aqui fizeram, Senhor, possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados. Muita paz a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado aos espíritos amigos que aqui tiveram, que foram conduzidos para ouvir conosco essas lições. E aos nossos companheiros que participaram nessa noite pelo Facebook. Muita paz, muito amor, que assim seja. Muito obrigado, Vanderlei, por esse carinho. Eu que agradeço aos amigos do Centro Espírita Zilda Gama, aos amigos que na internet nos ouviram e aqueles que possivelmente e pessoalmente estejam também a nos ouvir. Muito obrigado pelo carinho de todos e pelas boas vibrações que eu sinto verdadeiras estão chegando até mim. Muito obrigado a todos. Um abraço bem apertado, meu irmão.